Shalom, queridos e amados irmãos. Boa noite. Quem vos fala é Rodrigo Dias Silva, conhecido como Servo de Adonai, aqui pela página do Facebook e também pelo canal Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai, no YouTube. E para mim é uma alegria, um prazer continuar tratando do assunto que já estamos falando há 2 semanas. Esta é a parte 3, então nós já fizemos duas partes, parte 1 e parte 2, de uma mensagem série intitulada Tertuliano e as sementes do politeísmo. Então nós estamos falando deste personagem que foi um dos pais da igreja, um teólogo, que foi o criador do dogma, da doutrina da Trindade. Do conceito não, porque o conceito da Trindade já existia entre os povos pagãos. E é justamente sobre isso que eu quero falar nesta noite. Falamos aqui, nas 2 primeiras lives, quem foi ele, de onde ele surgiu e em qual época ele pregou. Falamos aqui também que este dogma, que foi incorporado dentro do cristianismo, foi por este personagem. Já existia este conceito antes dele, Marcião comentou muito sobre isso. Marcião tinha isso em mente. Antes de Marcião, Inácio de Antioquia também já tinha isso em mente, de que o eterno Deus é 3 e não 1. Agora, queridos, eu quero tocar num assunto aqui hoje muito importante. Se foi Tertuliano quem criou o dogma da doutrina da Trindade, então como realmente ensinou, pensou Yeshua e principalmente os Talmidim, os discípulos de Yeshua, antes dele ter criado este dogma? Porque nós já falamos aqui em lives passadas que este dogma ele foi criado apenas lá no Concílio de Nicéia. E quando é que este concílio ele foi estabelecido e ocorreu? No ano 325 depois da Era Comum, Então, somente nesta época é que este dogma foi elaborado e foi, então, estabelecido como doutrina oficial da religião oficial de Roma, por Flávio Constantinus Valério, que oficializou. Agora, este dogma ele já existia na época, quem criou ele foi Tertuliano. Então, essa incorporação, esta criação de trindade, dessa questão trinitariana, quem criou foi Tertuliano. Porém, o conceito de trindade, ele é um conceito pagão e já existia entre as culturas egípcias, babilônicas, assírias, mesopotâmias, antiga. Já existia lá na Torre de Babel, porque lá, com Nimrod, que se considerava um deus, que era adorado e exigia adoração dos seus séquitos, como se fosse um deus. Tamuz e Semiramis. Então já era uma espécie de trindade ali naquelas épocas. Até hoje, os povos, por exemplo, o indiano, têm os seus 33 mil deuses, e dentre esses 33 mil deuses, existem 3 deuses principais. Então, queridos, hoje nós vamos falar o seguinte, como que os discípulos de Yeshua, enxergavam essa questão de trindade antes da Igreja Católica criar ou determinar ostensivamente o dogma trinitariano? Aqui é uma pergunta. E eu quero desenvolver a resposta para essa pergunta.
Estamos usando, vou falar mais uma vez, o livro de Tzadok Ben Derer, Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua, seus Talmidim. Nada está sendo criado e inventado por mim. Tudo está sendo exposto de acordo com esta obra publicada, com extensa referência bibliográfica, e que foi elaborada por quem tem um entendimento excepcional, que é o nosso querido Rabino Tzadok Ben Derer. Muito bom, queridos. Aqui na página 58, nós vamos desenvolver o ensinamento de hoje. Consultando Tertuliano, o pai da Trindade, porque foi ele quem criou este termo, né? Trazido do latim e aportuguesado para Trindade, Trinitas, no latim. Passando para o português, né? Trinitas quer dizer Trindade, ou seja, três, né? Três pessoas. Nota-se que escreveu sua obra no século II e que, nesta época, a maioria dos crentes não cria na Trindade, como admite este próprio escritor. Então, olha bem, existe nos escritos antigos dele, né, de Tertuliano, cartas e mensagens que mostram que ele próprio viu que não existia no conceito dos crentes, servos de Yeshua daquela época, o dogma da Trindade. E esse conceito, então, foi elaborado, desenvolvido mais tarde com a finalidade de agradar povos pagãos, oriundos das religiões aonde se cultuava três deuses, aonde Deus era um Deus trino. Então, para agradar gregos e troianos, Tertuliano elaborou, porque ele tinha uma mente, um pensamento, uma cosmovisão também totalmente deturpada e paganizada, porque não conheceu a Bíblia com os verdadeiros hebreus, com os verdadeiros servos do Eterno, com os discípulos de Yeshua, foi aprender sobre as Escrituras através de gregos e romanos, então não podia sair outra coisa a não ser heresia. Bom, nos escritos dele está escrito, ele diz: os simples de fato não os chamei de não sábios, nem de indoutos. Aqui ele explicando, né, sobre o termo que ele usou na carta, os simples, que constitui a maioria dos crentes. Ficam assombrados com a dispensão dos três em um. Ou seja, ele criticando a fé dos crentes daquela época, né? Ele tentando incorporar o dogma e explicar o seu dogma em uma carta, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade. Então, ele próprio confessa que a regra de fé dos primeiros crentes, dos primeiros discípulos, não tinha lugar nessa regra de fé deles, para um Deus trino. Isso para eles era algo absurdo, assustador e completamente inacessível e inaceitável. Então, ele próprio menciona, né, que os crentes da sua época, os simples, conforme ele chama aqui, não acreditava em um Deus trino. Então, ele fala aqui, né, no sentido de que a sua própria regra de fé os afasta da pluralidade de deuses para um único e verdadeiro Deus. Então, ele próprio confessa com a boca dele que os primeiros crentes não criam na pluralidade e nem nos deuses, e muito menos na existência de um Deus que é três em um. Mas ele confessa com a própria boca dele que eles criam em um Deus único e verdadeiro. Ou seja, ele confessa que os primeiros crentes, os discípulos verdadeiros de Yeshua, os originais, eram
monoteístas. O que é um monoteísta? É aquele que crê na existência de um Deus, de um Criador, daquele que é Echad, que significa na língua hebraica, né? Um, que é indivisível, que é incorpóreo e que pode se manifestar de diversas formas, que são as emanações de Deus, mas que ele é um Deus único. Então, queridos, o próprio Tertuliano, criador da doutrina da Trindade, escrevendo a carta contra Praxias, capítulo 3, ele faz esta confissão de que os primeiros crentes eram monoteístas e não politeístas. O politeísmo foi incorporado dentro do cristianismo com esta ascensão do Império Romano e a fusão entre Estado e religião, da onde deu-se a origem à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os primeiros discípulos de Yeshua não sabiam o que era a igreja, não frequentavam igrejas, não iam a cultos, não participavam de pregações aonde se ouvia falar de Trindade, onde se ouvia falar que a lei, a Torá, foi abolida e que a graça vinda de Jesus, e muito menos que o Filho de Deus se chamava Jesus. Não! Os primeiros discípulos eram judeus, eram praticantes da Torá, cumpridores dos mandamentos, que obedecia às leis do Eterno para alimentação, para vestuário, para comportamento, frequentavam sinagogas, frequentavam locais totalmente judaicos, viviam conforme a Torá. Prova disso, o próprio Timóteo, quando reconheceu que Yeshua era o Mashiach, acompanhando Paulo, foi levado ao templo e fizeram nele a circuncisão, que é algo que se faz em todo aquele que quer participar do povo de Israel, fazer parte do povo de Israel. E isso está escrito na Brit Hadashah, naquilo que a grande maioria das pessoas chamam de O Novo Testamento, em Atos capítulo 16. Então, queridos, é muito bom nós enxergarmos isso, nós vemos isso, e você está aqui para poder ouvir esta verdade. Bom, explorando ainda mais os escritos aqui, vamos falar um pouco mais sobre este tema. É de clareza solar que a maioria dos fiéis ficou assombrada. Ele está se referindo, aqui aos crentes daquela época, que ficaram assombrados quando este teólogo, quando este personagem Tertuliano explica e cria um dogma de que Deus é três. Então isso foi completamente inaceitável para os verdadeiros crentes de Yeshua daquelas épocas. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas pensa com a mente dos outros e não com a sua. Engole uma comida enlatada pronta e não procura saber, conhecer, esquadrinhar, pesquisar absolutamente nada. E isso é muito ruim. Continuando. Então, eles ficaram assombrados com a dispensação dos três em um, a Trindade. Isto é, refutava o conceito de três pessoas. Então, no período do 2º século para trás, em que realmente acreditava esta grande multidão dos seguidores de Yeshua, apesar de criticá-los, chamando-os de monarquistas, por crerem no governo de um Deus eterno, Tertuliano registra o pensamento da maioria. Então, abre aspas para as palavras expressadas por Tertuliano a respeito da fé dos primeiros crentes, a qual ele criticou. Por quê? Porque era a fé monoteísta. Ele, como era um homem de mente politeísta, que acreditava em vários deuses, ele
achou isso muito estranho, né? Não concordava com os judeus, porque uma coisa é certa, queridos. O cristianismo, desde as suas raízes, ele se divorciou e sempre foi divorciado da fé do próprio Yeshua, que é o personagem central do cristianismo, né? Que deveria, né, ser obedecido em tudo, porque ele sendo ele a Torá viva, sendo ele o representante do Eterno, o Filho de Deus, então, o Messias, ele então falou de maneira correta, ensinou de maneira correta e não viveu contra a vontade do Altíssimo. Então, olha bem a crítica de Tertuliano. Aí ele confessa o seguinte, diz assim, assim é tanto o Pai ou o Filho, e o dia não é como a noite, nem o Pai é como o Filho, de tal forma que ambos deveriam ser um, e um ou o outro deveriam ser ambos. Uma opinião que os mais conceituados monarquistas mantêm. Então, aqui ele chama os primeiros crentes de monarquistas, né? Por não crerem em um Deus que é trino, em um Deus trino. Contrapáxias, capítulo 10. Agora você, ele dizendo, né, sobre os monarquistas, ou seja, os primeiros crentes, que diz que o Pai é o mesmo que o Filho. Realmente faz a mesma pessoa tanto enviar de si e ao mesmo tempo sair de si, como aquele ser que é Deus. Se foi possível para ele ter feito isso, ele em todos os eventos não fez. Você deve trazer as provas que eu peço de você, uma como a minha, ou seja, você deve provar para mim, dizendo ele, que as Escrituras mostram o Filho e o Pai sendo o mesmo. Assim como no nosso lado, o Pai e o Filho foram demonstrados serem distintos. Eu disse distintos, mas não separados. Então, Contrapáxias, capítulo de número 11. Ele faz essa menção e fala estas palavras. Ante as declarações citadas, comprova-se que a maioria dos cristãos daquela época, né, no século II, pensava que, então olha bem, os primeiros seguidores do cristianismo que saíram dos Netzarim, mesmo eles ainda não tinham o conceito de trindade totalmente formada. Então, o texto aqui, em análise, está falando dos primeiros cristãos, né? Que saíram do grupo original, que comeram com Yeshua, beberam com Yeshua, dormiram com Yeshua, viram seus milagres com seus próprios olhos, ouviram a voz dele ensinando, puderam abraçar, sentir o calor, pegar na mão, andar com ele. Então, estes primeiros crentes, esses primeiros cristãos, que saíram do grupo que não era chamado de cristão, na época de Yeshua, dos 12 apóstolos, na época em que Yeshua estava vivo antes da sua ascensão, na época em que todos os apóstolos ainda estavam vivos, nenhum deles eram chamados de cristãos. O nome cristão foi incorporado no grupo dos seguidores de Yeshua, que se desertaram, se separaram e que saíram do grupo dos Netzarim seguindo novas doutrinas ensinadas por Inácio de Antioquia. Então, na cidade de Antioquia, foram os discípulos chamados pelas primeiras vezes cristãos. Atos 11, 26 diz isso. Cidade de Inácio de Antioquia, né? Aonde este rebelde, o primeiro faccioso da história
né, do grupo dos Natzarim, da era moderna, da Brit Hadashah. Foi, então, Inácio de Antioquia. Ali, então, surge o outro grupo, um grupo faccioso que foi extensão e que cresceu, né? E que se deu ou deu origem ao cristianismo. Então, é bom você entender isso. Então, como que eles pensavam? Vamos lá, vamos aqui citar. Antes das declarações citadas, comprova-se que a maioria dos cristãos no século II pensava que o Eterno é um. Ou seja, ele é uma pessoa só, né? E não três. Então, pode-se notar nos próprios escritos de Tertuliano e dos demais escritos da época que o pensamento dos primeiros judeus Natzarim e dos primeiros cristãos primitivos não existia lugar para o dogma da Trindade. Todos acreditavam em um Deus único. Naquela época, Yeshua não era Deus, não era adorado, e o Espírito Santo também não era uma outra pessoa, não era um outro personagem, a não ser a influência, o alento, o sopro, vento, porque é isso que significa espírito. Rua significa sopro, fôlego, vento. De onde vem a palavra pneuma do grego. Pneuma tem a ver com pneumonia, pulmão, ar, respiração. Tem tudo a ver, essas palavras estão interligadas. É o alento, é o sopro. Vemos lá em Gênesis Bereshit, né? Na criação do homem, a palavra ali, né? Rua. Quando Deus sopra, aquele sopro ali, aquele fôlego ali, rua. Ou soprou, ou emanou ali, o alento veio de Deus. Então não é uma outra pessoa, é o próprio Deus se manifestando, emanando de si próprio, do seu poder. Então é como se fosse os raios do sol, não é um outro sol. Quando sentimos o calor do sol, né, sentimos a emanação do próprio astro único chamado Sol. Então, Deus, ele é um. Yeshua é a manifestação maior do Eterno. O Espírito de Deus é uma emanação do Eterno. O Eterno pode emanar, pode se fazer conhecer de diversas formas. Agora, ele é um. Errado, ele é único. Então, no pensamento dos primeiros cristãos e dos Natzarim, principalmente dos Natzarim, Deus é errado, é um. B, o Pai é o Eterno. Então, quem é o Pai? O Pai é o Criador de todas as coisas. É o Eterno. É o El Elyon, El Shaddai. O Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. É Adonai, o meu Senhor. Ele é, né, um. Então, no pensamento deles, né, o Eterno é uma pessoa só e não três. B, o Pai é o Eterno. Yud-He, Vav-He. O nome dele, né, o tetragrama sagrado que ele próprio falou, como quando Moisés perguntou para ele, quem é o Senhor? Como que eu vou te apresentar para Faraó? Quando ele perguntar, quem és tu? Ele disse, né, ali, olha, diga o meu nome é Yud-He Vav-He, né, que vem ali pelo o tetragrama sagrado, que os judeus nem ousam a pronunciar o verdadeiro nome dele. Então, Yud-He, Vav-He são as letras do nome do Eterno. A pronúncia eu prefiro me abster de falar aqui, por ser um nome sagradíssimo, né? E não
ser conveniente de falar. Então, queridos, os primeiros crentes criam assim, simplesmente assim, que Deus é um, que Ele, o Pai, o Criador, o Deus único, é o eterno. O Filho é o eterno, mas em matéria, queridos irmãos, de representatividade. Que o Filho representa o Pai, assim como um vice-presidente, ordenado pelo presidente, que diz assim, olha, vá e faça tal coisa, decrete tal coisa, tome decisões, faça reunião em meu lugar, porque eu não posso ir. Né? Então, indo o vice-presidente, ele fazendo exatamente conforme as orientações do presidente, ele é o presidente como na qualidade de representante. A decisão que ele toma é a mesma que o presidente toma, porque ele está munido de autoridade dada pelo presidente para executar tal tarefa. Então, Yeshua, na mente dos primeiros cristãos, Yeshua é um representante do Deus Altíssimo. Não é o próprio Deus Altíssimo, é um representante legal, legítimo do próprio Deus Altíssimo. Ele é filho deste Deus Altíssimo. O Pai e o Filho são o mesmo, né, em matéria de projetos, de objetivos. Por isso que Yeshua disse assim, eu e o Pai somos um, mas não um em matéria de personalidade, de pessoa. Né? Ele disse, eu e o Pai somos um em projetos, em metas, em sonhos, realizações, propósitos, missão, etc. Então, quando Yeshua falou isso, ele não estava blasfemando, não estava falando uma heresia. Sim, ele e o Pai são um. O Mashiach, como um ungido do Pai, como um representante, ele faz exatamente aquilo que o Pai ordenou. E ele tem harmonia perfeita com o Pai. Então, ele pode dizer, sim, eu e o Pai somos um. Né? Nesta condição. E não de acordo com a interpretação cristã de que ele e Deus são uma pessoa só. Não, eles são duas pessoas distintas. O Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Continuando. Estes conceitos cristãos tiveram por base os ensinos judaicos dos primeiros discípulos de Yeshua, como assevera Tertuliano. Então, olha bem. Olha as palavras de Tertuliano mostrando que os primeiros crentes não criam da forma que ele queria que eles crescem. Mas essa doutrina sua dá testemunho à fé judaica. Olha bem. Na qual está a substância, acreditar tanto na unidade de Deus, que recusa a reconhecer o Filho ao lado dele, e depois do Espírito, do Filho e o Espírito. Então, o próprio Tertuliano falando aqui categoricamente que os primeiros crentes não acreditavam na doutrina da Trindade. Né? Não havia lugar no conceito, na mentalidade dos primeiros crentes para o dogma da Trindade. Pois eles adeptos da fé judaica, se referindo, né, aos primeiros cristãos, negam o Pai quando dizem que ele é o mesmo que o Filho. E eles negam o Filho quando eles supõem que ele seja o mesmo que o Pai. Contra Práxias, capítulo 31. Então, o próprio personagem criador da doutrina politeísta da Trindade viu que a fé dos primeiros cristãos era judaica demais. Era muito voltado para a fé hebraica. Um israelita de verdade, queridos irmãos, ele nunca vai aceitar a ideia de adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. E ele nunca terá na sua mente
um conceito de um Deus plural, múltiplo. Não. Deus para um israelita é um. Errado. Ouça, Israel. O Eterno é nosso Deus. O Eterno é um. Diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é a introdução da oração mais famosa do mundo judaico. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ouça, Israel. O Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja aquele cujo glorioso nome é Eterno. Então, queridos, esta é a oração mais famosa. E não é apenas uma oração comum. Ela é o credo judaico. O Shema Israel expressa a fé israelita monoteísta pura. E é uma oração extremamente importante dentro do judaísmo, que se encontra dentro de Deuteronômio. Então, queridos, se você não sabe, Yeshua era um israelita. Yeshua era um judeu, um praticante da Torá. Os discípulos dele também. Então, como que eles vão acreditar da noite para o dia em um Deus que é trino? Como que eles vão acreditar da noite para o dia em um Deus que é três? Sendo que a fé, desde quando Deus entregou ela no Sinai, porque a fé verdadeira só pode ser passada por um Deus verdadeiro. E quem entregou a fé verdadeira foi Deus lá no Sinai. Então, Yeshua não tinha, não tem e nunca terá autoridade de mudar a fé verdadeira dada por Deus. Ele tinha que continuar a fé estabelecida pelo Criador. Porque senão ele não é o Messias, ele não é representante de Deus, ele não é ungido coisa nenhuma e não é digno de ser ouvido e nem de chamado de Messias. Por quê? Porque é desobediente às leis do Pai. Entenderam isso? O verdadeiro Filho de Deus, o Messias, vai trabalhar não contra, mas a favor, em harmonia com as palavras do Pai. Então, como que o Messias, Yeshua, aceitaria ou ensinaria o dogma da Trindade? Como que os seus discípulos pregariam Trindade se o seu mestre assim não o fez? Então, medite nisso. Como que, sendo todos eles, tanto Yeshua e seus talmidim, judeus e israelitas, eles vão mudar a fé da noite para o dia e começar a pregar coisas que nunca foi ensinada por Deus e nunca foi vivida pelo povo de Deus? Pense nisso e reflita nisso. Vamos aqui finalizar. Então, queridos, o próprio Tertuliano diz que essa fé era estranha aos primeiros israelitas, discípulos de Yeshua. Já que os israelitas nazarenos e os cristãos gentios criam que o Eterno é um e não três, lutavam contra a doutrina da Trindade. Até então, em um estágio inicial. Então, no início, houve resistência. Os verdadeiros discípulos de Yeshua não aceitaram isso. Por isso que foram perseguidos, capturados, torturados e mortos. Julgados para leões, queimados vivos no Coliseu, estraçalhados por bigas, por carros da época, decapitados, queimados em praça pública, jogados para ursos famintos, despedaçados por leões. Foram estes personagens. Aí você acha que é os seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, os crentes católicos, apostólicos, romanos ou evangélico, protestante que foi julgado lá para os leões, Não é. Foram eles, os Netzarim, aqueles que mantiveram a doutrina pura de Yeshua. Estes foram perseguidos, capturados por Roma, porque não aceitaram, não admitiram
Dogmas como, por exemplo, o dogma da Trindade. Continuando. Já os israelitas nazarenos e os cristãos gentios criam que o Eterno é um e não três. Lutaram inicialmente contra a doutrina da Trindade, até então em um estágio inicial, acusando Tertuliano de pregar o politeísmo. Eis o dizer de Tertuliano. Então, olha bem as palavras dele. Eles estão constantemente nos atacando. Então, Tertuliano estava se referindo aos Netzarim, àqueles que não admitiam as palavras de Tertuliano, que fizeram resistência aos dogmas politeístas que ele criou e estava incorporando no meio do povo de Deus. Então, eles são constantemente hostis, nos atacando, dizendo que somos pregadores de dois deuses, três deuses, enquanto eles mantêm primeiramente o crédito para eles mesmos de serem adoradores do Deus único. Então ele mesmo reconhecia as diferenças. E os primeiros crentes, como que eles se autodenominavam? Adoradores de um Deus único e verdadeiro. Então, estão corretos os nazarenos e os primeiros cristãos gentios ao proclamarem que o Eterno é um. Uma vez que a Torá é bastante contundente a este respeito. Então, olha o que diz a Torá a respeito da questão da Trindade e da unicidade de Deus. Então, vamos deixar Tertuliano de lado, vamos deixar o homem de lado, vamos olhar para a Torá. O que a Torá diz a respeito de Deus? Ele é três ou ele é um? Vamos lá. Ouve, ó Israel. Yahweh, Elohim, é o nosso Deus. Yahweh é um, errado. Isso está escrito em Deuteronômio, Devarim, capítulo 6 e versículo 4. Então é a Torá. Quem dita as normas não é Tertuliano, não é teologia sistemática, não é credo de igreja. O que dita as normas de fé e conduta, até o próprio Mashiach tem que obedecer, e ele obedeceu. Porque quando ele perguntou para aquele fariseu, mestre, qual é o coração da lei? Ou melhor, o fariseu perguntou para ele, né, mestre, qual é o coração da lei? Nas Bíblias em português, através da tradução de João Ferreira de Almeida, está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Então isso é bonito? É maravilhoso. Mas no original não aparece assim. No original, sabe o que aparece? Aparece Yeshua citando o Shema. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um. É isso que aparece no original, lá no texto referente a este trecho que eu estou citando lá de Mateus. E também de Marcos. Yeshua cita Deuteronômio 6, 4, Shema Israel. Então, meus queridos, é isso que a Torá diz. O que importa é o que Deus ensinou. Yeshua não tem o direito de criar uma nova doutrina, muito menos Tertuliano. Piorou Tertuliano. Um herege, mentiroso, pagão, adorador politeísta de vários deuses, que agora dá uma de teólogo, de ensinador, cria doutrinas para agradar um império, para servir com a finalidade de um imperador, e estabelece isso como um dogma, e todos os que acreditam e que recebem de bom grado esta fé vão abraçando e acreditando, sem saber, como cegos, guiados por outro cego para o buraco. Então, os primeiros
cristãos e os Netzarim não acreditavam em um Deus trino. Eles criam na Torá. E a Torá fala de um Deus único. Também Yeshua HaMashiach reproduziu o mesmo texto de Devarim, Deuteronômio, enfatizando que a fé monoteísta seria o maior de todos os mandamentos. Quando ele disse assim, um dos mestres da Torá se aproximou e ouviu o debate. Notando que Yeshua lhe dera uma boa resposta, perguntou, o mestre perguntando para Yeshua, qual é o mandamento mais importante? Yeshua responde, o mais importante é, ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim é um. É o nosso Deus. O eterno é um. Isso está escrito em Marcos, capítulo 12, versículo 28 e 29. Mas dentro de uma Bíblia corrigida com base no texto aramaico e hebraico, e não a tradução mentirosa da Vulgata Latina e da Septuaginta grega. Não. Estas traduções foram infiéis. Não refletem 100% exato aquilo que foi escrito no hebraico. Você precisa, ao consultar a Bíblia, pesquisar o que diz o hebraico a respeito daquele texto, e não grego e latim. Então vamos lá, para nós finalizar. Aniquila, então, este texto a doutrina da Trindade. O próprio ensino de Yeshua acerca da unidade do Criador. Então, irmãos, o próprio Yeshua dá uma pancada, né? Uma pancada só, e aniquila o dogma da Trindade quando ele cita Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Então, queridos, eu vou parar por aqui. Na próxima oportunidade, nós continuaremos e retomaremos exatamente aqui, neste ponto onde paramos. E quero convidar você a participar do meu canal no YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Estou quase completando 1000 inscritos ali. É muito importante para mim a sua inscrição ali no canal. Eu peço encarecidamente você que me ajude, né? Esta é a minha forma de trabalhar para o Eterno, online, através do meu canal no YouTube e da minha página aqui pelo Facebook. Que o Eterno te abençoe e te guarde em nome de Yeshua.